O paraquedismo surgiu da necessidade de ter uma situação de segurança quando os aviões ficaram desenvolvidos. Então, ela começou com a necessidade dos pilotos de guerra de ter uma chance a mais de salvar, no caso do combate. E aí, no momento que começou os saltos tendo que acontecer de verdade, por segurança, começou alguém perceber a parte divertida e arrojada de estar fazendo isso propositalmente. E o esporte mesmo começou a aparecer a partir dos anos 60. E nos anos 70 ele ficou um pouco mais forte. Quanto ao paraquedismo esportivo, no Brasil ele teve uma evolução na década de 70, né? E mais na década de 90, quando se utiliza hoje os equipamentos que utiliza hoje, com o equipamento de salto duplo, com disparadores automáticos, que é uma tecnologia que veio a ajudar principalmente o vídeo esporte, que é o paraquedismo. Com as técnicas de filmagem em queda livre, eu acho que o paraquedismo é um dos esportes radicais mais rico desse privilégio de ter capacidade de ter as imagens em queda livre na íntegra e tal, de toda a atividade. Então isso fez com que o paraquedismo se popularizasse. Essa área aqui em Boituva ela foi fundada por volta de 1970 e poucos. Foi uma doação do fazendeiro aqui para a pista poder operar com paraquedismo. E quando eu comecei em 85 já tinha 15 anos e já era tradicional. E talvez foi a melhor coisa que aconteceu com Boituva, que isso daí projetou o nome da cidade, não só no Brasil, como fora. O paraquedismo no Brasil tem crescido muito. Boituva é o centro nacional e, por tradição, por estar localizado bem perto de São Paulo, tem uma procura muito grande de paraquedistas. Mas outros lugares do Brasil são desenvolvidos também para paraquedismo. Então hoje a gente tem em Boituva uma condição de aeronave que podemos considerar um centro de primeiro mundo. É o maior centro de paraquedismo da América Latina e podemos dizer, de repente, estar entre os 5 do mundo, entre os 10 principais do mundo, pelo volume, pela infraestrutura e pela diversidade de praticantes. Temos atletas, temos turistas de outros países, temos empresas que vêm fazer seus treinamentos de marketing de incentivo, premiar seus clientes, ou até treinamentos de autoestima, utilizando. Realmente Boituva ficou uma prática assim, bem eclética do paraquedismo e acredito que está entre as 10 maiores do mundo. A gente considera que as condições em Boituva em especial são muito boas, porque o estado de São Paulo não tem inverno rigoroso, a gente salta durante o ano todo, e as condições climáticas são muito boas, já mais afastado do litoral e da capital. Tem várias etapas do paraquedismo, apesar de não ser uma atividade nova, ela ganhou uma cara nova com a tecnologia. Antigamente a gente tinha paraquedas redondo, que tinha só a função de diminuir a velocidade de queda, parar a queda, e hoje os paraquedas são retangulares, que nos dá a condição de dirigir com mais confiança e ter mais autonomia para saltar em condições mais adversas. O paraquedismo é uma atividade que, como várias do dia a dia, tem um risco potencial se for mal praticado. Mas ele em forma esportiva e feito de acordo com os equipamentos corretos é bem seguro. A estatística diz isso. Vocês usando equipamentos de última geração, de ponta e sabendo exatamente o que está fazendo, é um esporte que não tem nada de mais perigoso que andar de bicicleta ou qualquer coisa assim. Óbvio que praticado em condições extremas, buscando marcas, buscando atingir recordes, é como um automobilismo dentro de uma pista buscando a maior velocidade possível, ou descer a corredeira de um rio muito veloz, um rio ainda não explorado, e isso leva à chance de um acidente. Paraquedismo bem praticado como iniciante, por prazer, é muito seguro. A estatística diz isso. Hoje a gente praticamente não vê mais ninguém saltando com paraquedas que não esteja com o disparador automático. No veículo nosso, no dia a dia, é comum ver pessoas sem o airbag, mas não vê uma pessoa saltando com o disparador automático, que é um equipamento caro, 30% do valor, 40% do valor do paraquedas, mas a gente vê que isso trouxe uma confiança maior na prática. O disparador automático vai permitir que, por algum motivo, o paraquedas não foi aberto, ele tem a tranquilidade de que ele vai funcionar por um dispositivo eletrônico. O paraquedas moderno ele é desenhado para garantir para o praticante a condição de utilização por uma quantidade grande de saltos, com grande segurança e com fácil manutenção.
E a gente usa sempre 2 paraquedas no módulo esportivo. Isso quer dizer que se você tiver uma pane, uma falha no paraquedas, que é em decorrência do uso diário e do uso contínuo, em torno de 800 a 1.000 saltos é previsto uma pane no paraquedas principal. Volto a dizer, por causa do uso contínuo. E você teria que ter uma falha, para ter uma falha no paraquedas reserva, teria que, então, no mínimo, ser usado 800 vezes ou 1.000 vezes. Na prática, o paraquedas reserva ele não tem uma pane a cada 800 saltos ou 1.000 saltos, porque ele não é de uso contínuo, ele é sempre 0, guardado e dobrado adequadamente para isso. Mas digamos que a gente tivesse o mesmo risco envolvido no paraquedas reserva, uma vez a cada 1.000. Então eu teria que ter 1 milhão de vezes, fazer 1.000 vezes o uso do paraquedas principal para usar o reserva, e aí usar 1.000 vezes o reserva para ter uma pane. Seria uma pane nos 2 a cada 1 milhão de saltos. Na prática, a gente com 2 paraquedas está totalmente resguardado. Aí o risco fica colocado, na verdade, na prática mal conduzida. Se a pessoa utiliza paraquedas de forma errada ou faz alguma manobra inadequada, aí ele vai se colocar em risco. O paraquedismo, por ser um ambiente diferente, nos dá várias modalidades. A gente pode, da parte de queda livre, ter a modalidade de formação com os paraquedistas, isso é a parte mais clássica, a gente salta em voo básico, voando de barriga para o solo, fazer formações. A gente pode fazer o free fly, que já são manobras mais variadas, alterando bastante a velocidade de queda, voando sentado, de ponta cabeça, e fazendo condições artísticas. Você pode desenvolver a manobra solo, que a gente chama de freestyle, enfim, ou desenvolver usar o wingsuit, que é para poder desenvolver o seu voo solo mais na forma horizontal, enfim, na parte de queda livre. Na parte de paraquedas aberto, existem várias modalidades também, desde o pouso de precisão, pouso de velocidade, que é a coqueluche do momento do paraquedismo, e as formações com os paraquedas abertos, que é uma modalidade clássica e bastante arriscada se for mal praticada. Então são várias modalidades. Hoje em dia, o praticante que vem se divertir no fim de semana, ele tem uma quantidade grande de opções. Então isso faz com que a gente goste do esporte por vários anos. Eu, no caso, pratico há 24 anos, sempre tenho muito que aprender, então por isso estou sempre curtindo. O paraquedismo esportivo ele é muito diversificado. Tá? Então existem diferenças de paraquedas e diferenças de modalidades. São muito diferentes. Tá? Existe, por exemplo, paraquedas próprio para 2 pessoas. Salto duplo. Tá? Existe o paraquedas próprio para uma pessoa em instrução, que é o student. Existem paraquedas para modalidades de formações de figuras, onde um senta em cima do paraquedas do outro e faz formações de figuras em 2 ou mais paraquedistas. Né? Existem paraquedas próprios para uma modalidade chamada SUP, que é uma modalidade onde o paraquedas ele é pequeno, de alta velocidade, e ele faz aí um mergulho próximo ao solo, onde ele atinge velocidades próximas de 120 km por hora e faz um planeio como se fosse uma aeronave, como se fosse um avião. Existem paraquedas de precisão, competições de precisão. Existem paraquedas de passeio mais lento, mais doce, pessoa que quer utilizar o paraquedas em áreas mais restritas. Então os paraquedas eles variam e as modalidades também. São diversas as modalidades do paraquedismo. Hoje em dia no Brasil, para se tornar um paraquedista profissional, a pessoa precisa fazer um curso básico, isso é feito em apenas 2 ou 3 dias, são 7 saltos que se requer para a pessoa sair do estágio 0 para um estágio paraquedista autônomo, ou seja, que ele pode subir na aeronave e saltar sem ninguém do lado dele. E normalmente a pessoa pode pensar que repetir 1 ou 2 não seria fora de padrão. O nosso padrão indica que poucas pessoas fazem 7 saltos. Tá, esses 7 saltos a pessoa vai saltar acompanhada do instrutor, ou 2, dependendo da fase que ele está ao lado, fisicamente controlando e dando as dicas até que ele atinja uma condição de estar fazendo isso de maneira autônoma. O paraquedismo, ele deve ser, na minha opinião, ele deve ser uma atividade de hobby a início. Então a pessoa não deve vir de preferência fazer o paraquedismo com vistas a se tornar um profissional. Ela vai ter muitas dificuldades e vai ter que aprender muita coisa até vir a se tornar um profissional.
Eu acredito que até o tempo entre o início da atividade como hobby e o início da atividade como profissional é um tempo muito largo e um investimento que não se justificaria. Então, se a pessoa tiver como hobby durante 2, 3, 4, 5 anos e ela, de repente, ela vai ver que naturalmente ela já se qualificou para trabalhar como profissional. Mas eu não recomendo que a pessoa entre num curso AFF para fazer o primeiro salto com vistas a se tornar um profissional, porque vai acabar se frustrando que o caminho é bem mais longo do que se imagina no começo. A partir desses 7 saltos, a pessoa vai se desenvolvendo e vai pegando mais experiência, podendo ter novos pequenos cursos, pequenos treinamentos até chegar a ser um paraquedista profissional. A gente normalmente estima em 2 a 3 anos praticando esporte para ser um profissional. O AFF é um curso que ele se baseia na experiência dos paraquedistas em auxílio de quem quer aprender. O ponto forte do curso é a possibilidade de o aluno estar em segurança em queda livre, fazendo as coisas fazendo o melhor que ele pode, mas principalmente tendo contato com os instrutores e se comunicando com os instrutores de maneira a corrigir eventuais erros no próprio salto e durante a queda livre, o que se torna assim bastante útil e a pessoa progride rapidamente através desse processo. O curso AFF ele é feito em poucos dias. A sigla AFF quer dizer Accelerated Free Fall. Então é um curso que ele é feito para ser ministrado em poucos dias. Eu diria que tendo tempo bom daria para fazer em 2, 3 dias. Eu salto há 4 anos, eu comecei em Ponta Grossa, porque eu moro em Curitiba. E foi assim um desafio, uma coisa diferente que eu queria fazer. Eu sempre tive esse sonho desde pequeno. E aí um belo dia eu resolvi ir lá e começar o curso e me tornar paraquedista. Comecei faz uns 2 anos e meio, quase 3 anos. E na verdade meu primeiro salto duplo foi em 2005. E aí desde então eu já tinha vontade de fazer o curso para poder saltar sozinho. E isso eu consegui fazer há 2 anos atrás, 2 anos e meio atrás. O que mais me marca é, depois que eu fiz o curso de instrutor, é ver a alegria que a gente tem assim quando a gente forma um aluno. Isso é uma realização para a gente muito gostosa, poder trazer mais gente, que essas pessoas continuem no esporte e que eu desejo que todos os meus alunos também se tornem instrutores um dia, venham trabalhar com a gente. É muito legal. O que você está achando de toda a preparação e propriamente depois do salto? Eu tô achando o máximo, né? Porque sempre tive vontade de fazer isso. E agora surgiu a oportunidade, então a adrenalina já está começando aqui. Você já saltou alguma vez de paraquedas? Não, nunca falei. E o que te levou a saltar? Um pedido muito carinhoso da minha namorada, noiva, né? Que eu não pude recusar. E o que está esperando disso? Bom, vamos ver, não estou esperando nada não. Quer viver? Parece que você tá um pouquinho com medo aqui. Só um pouquinho só. Eu entrei no paraquedismo, ou o paraquedismo entrou na minha vida, meio por acidente. Eu tropecei numa oportunidade de saltar. Eu tinha vontade de andar de avião, mas não tinha aquela decisão de ir até um aeroclube procurar fazer um voo. E aconteceu que eu tive essa chance e senti que era a minha oportunidade de fazer uma coisa diferente. Falei, nossa, se eu fizer um salto na vida, pelo menos eu vou saber como que é. Fazer uma coisa um pouco mais rebelde, talvez, ou um pouquinho mais arriscada. Não que eu quisesse risco, mas eu queria me sentir fazendo alguma coisa diferente. Desde pequeno eu fui ligado em coisas de voo e sempre o meu brinquedo preferido desde pequeno foi aviãozinho, pipa, essas coisas sempre me chamaram muito a atenção. Eu de início comecei numa escola de aviação, me brevetei e voei durante alguns anos e através desses voos eu acabei conhecendo o paraquedismo. E quando eu fiz o primeiro salto eu percebi que aquele meu desejo de voar, na verdade o que vinha de encontro era o paraquedismo e não a aviação. E parei de voar e venho saltando desde então. Bom, eu caí de paraquedas no negócio porque eu sou um paraquedista de pouca prática. Eu, na verdade, eu sou
Eu tenho um filho e um irmão que são paraquedistas e comecei a trabalhar profissionalmente para dar suporte para que eles pudessem viver do paraquedismo. E apesar de eu não praticar em grande volume saltos de paraquedas, eu aprendi a me alimentar da adrenalina de alunos, de clientes, de demonstrações que a gente faz por cidades do público. Eu comecei o meu curso de paraquedismo de primeiro salto em 85, então já vamos fazer 30 anos o ano que vem. Quando eu fiz o primeiro salto, eu percebi que um salto não era suficiente, porque eu não conseguia entender tudo o que estava acontecendo, eu queria ter domínio daquela situação, eu queria perceber que mesmo numa situação extrema, eu podia ter domínio e entender o que estava acontecendo comigo. Então eu falei, não, eu vou fazer um segundo salto. E aí, 11 mil saltos depois, eu posso dizer que eu tenho muita coisa para aprender no esporte e me divertir. A gente não tem rotina, exatamente porque nós estamos lidando com algo que não admite que a gente não planeje. Tá? Então é algo realmente que tem o risco. Quando a gente fala em risco, a gente não pode estar admitindo perigo. Então nós vamos praticar um salto de paraquedas sabendo que nós estamos fazendo uma atividade de risco. Ela vai ter que ser planejada e executada com os planos A, B e C que o planejamento permitir. É um esporte de risco, porém com riscos bem controlados, então é seguro, então eu recomendo e vale a pena. O pessoal vai viciar, com certeza. Vou convencer outras pessoas a curtir isso também. Eu vou voltar. Uhum. E você me deve um, amor. Such a beautiful day. O salto convencional é feito de forma esportiva, ele normalmente é feito a 3.600 metros de altura aqui no Brasil, ou em algumas condições que o avião não permite esse uso, a 3.000 metros ou 2.800 metros. Isso nos dá um tempo de queda livre de 30 a 45 segundos até a gente acionar o paraquedas. Esse é o salto considerado ideal. Acima disso, a gente tem algumas dificuldades físicas que podem acontecer com o corpo. A oxigenação já não é a mesma porque o ar está muito rarefeito e isso exigiria uso de oxigênio a bordo do avião e tudo mais. Então esse é o salto mais ou menos padrão. Nesse salto, a gente voando de barriga, caindo de maneira mais convencional, a gente está a 200, 210 km por hora, que a gente considera lento. Para você ter uma ideia, 200 km por hora seria um prédio de 15 andares por segundo, a queda. Na posição deitado, de barriga para baixo, chega a ser essa velocidade. Mesmo saindo, ficando mais tempo em queda, vai aumentar a resistência do ar, a velocidade vai se permanecer nessa casa de 200 km por hora. Se a gente voar sentado, de ponta cabeça, ou em pé, a gente atinge velocidades próximas de 400 km por hora, dos 400 km por hora. O peso influencia na queda livre, mas a velocidade ela vai ser também reduzida pela resistência do ar. Então, pode-se admitir que uma pessoa leve ou uma pessoa pesada tenham mais ou menos uma velocidade estimada em queda livre de 200 km por hora. A sensação durante a queda livre é fisicamente difícil de descrever. A gente sente o movimento, sente ao mesmo tempo liberdade, porque só tem um vento tocando em você, e é muito gostoso você poder se deslocar e ter controle do que está acontecendo. E isso é uma sensação, para mim, a melhor da queda livre. É complicado de explicar, a gente fala assim, que se a gente tiver que explicar você não vai entender, então a melhor maneira realmente é ir lá em cima e experimentar. Mas é uma sensação de vento na cara, de liberdade, de amizade, de estar ali com o pessoal, é muito gostoso. Você tem que vir, tá? Eu queria voar, voei, eu acho que é muito bom furar as nuvens, é isso aí, gente. Agora pra você. É indescritível, né? Muito bom mesmo, você se sente voando. É incrível, e agora eu não consigo andar, porque eu tô com a perna mole. Cambalhota no ar. Saí de cambalhota. Nossa, é emocionante, indescritível. Acho que vai ter a segunda.
Sensacional, gente. É a melhor sensação que tem. Liberdade total. Eu vou de novo. Eu diria que saltar é uma forma diferente de estar curtindo a vida, porque é um ambiente novo. Assim como você entra numa piscina ou no mar, você está num outro ambiente, o ar nos possibilita muita coisa. Então, para mim, saltar é muito mais do que um hobby ou hoje uma atividade profissional. É uma coisa que eu preciso, é um ambiente que eu preciso estar. Eu sentiria falta se eu não estivesse caindo a 200 km por hora, pelo menos, de vez em quando, se eu não estivesse navegando no paraquedas, vendo tudo de cima. Então, é uma sensação que, para mim, hoje faz parte do meu dia a dia. Eu sou instrutor há 2 anos e sempre o mais emocionante é a queda livre e depois, quando a gente está fazendo um tandem, a felicidade dos passageiros. Sensacional. A emoção que os passageiros transmitem pra gente não tem como explicar isso. É muito bom, muito fantástico isso, muito bom. Gosto muito de estar junto com os meus amigos, saltando, compartilhando de uma sensação que só a gente que está lá em cima sabe como é que é. A sensação é maravilhosa, apesar de que é indescritível, né? As pessoas têm que experimentar para poder saber. Eu comecei a saltar com 41 anos de idade, então eu achava que eu era velho. Hoje eu vi que eu sou mais novo do que antes, porque realmente a gente não tem idade para a gente começar qualquer atividade. E o paraquedismo ele não tem um esforço físico, ele não exige um esforço físico. Então, uma prática, foi uma paixão nova. O esporte realmente me trouxe uma autoestima que me fez bem. Acho que é desde o momento que você entra no avião até o momento de pousar. Porque pra gente que é atleta, a gente aproveita o salto, a queda livre, aproveita a navegação, que é com paraquedas aberto, e aproveita o pouso também. Então, pra gente tudo libera adrenalina. Eu diria que para quem nunca experimentou o salto, que é interessante considerar essa ideia, porque é um privilégio para o ser humano estar podendo curtir o visual que a gente tem lá de cima, as imagens são incríveis e você vai realmente se sentir fazendo uma coisa fora do que você já fez. Você vai sentir o mundo pequeno aos seus pés, vai sentir que está se desafiando e o mais gostoso, tendo condições de controlar essa situação e tendo uma história para contar quando chegar no chão. Venham saltar, é interessante, é muito animador e estimulante e é extremamente saudável. E o que o leigo costuma pensar é que é uma coisa para loucos e que é uma coisa negativa, e não é. Isso é para gente saudável e é extremamente positivo. O medo vem, faz parte do novo, inclusive acaba sendo um ingrediente de diversão. O bem-estar também, pela própria descarga de adrenalina. E o privilégio de conhecer o céu de uma forma que nós não estamos acostumados, onde sendo o nosso corpo a aeronave, onde a gente vai estar invadindo um espaço que não é nosso habitat. Você está convidado a voar, a saltar e nós receberemos você com muita alegria e venceremos juntos esse desafio do salto de paraquedas. Poxa, vem logo para a área o mais rápido possível, fazer um salto duplo para experimentar isso aí e vir depois virar paraquedista e saltar com a gente. É uma tradição em Boituva, né? Não há quem não passe na Castelo Branco, né? que faz de Boituva o seu caminho e não olhe para cima para ter sorte de ver um paraquedas aberto.